Resumo: em 2021, meu ex me pediu para namorar, mas com a condição de vivermos um relacionamento poliamoroso com duas mulheres que ele nunca havia encontrado. Acreditei que nunca viriam, então aceitei. Logo, começamos a morar juntos, e foi quando as coisas começaram a ficar complicadas. Ele inventava histórias absurdas sobre sua vida, sempre se colocando como herói. Eu me acostumei a ignorar suas mentiras até descobrir que ele estava me traindo e me culpando por tudo que dava errado. Terminei o relacionamento, mas ele não aceitou e passou a me perseguir, criando perfis falsos e me assustando. Eu sabia que precisava fugir, então mudei de cidade e comecei uma nova vida, longe dele. Meu ex é narcisista, mas pelo menos me deu uma boa história. Eu, 26EF, e meu ex-namorado, 36M, terminamos em 2023. Ele me pediu em namoro por volta de 2021. No entanto, a condição era que estaríamos em um relacionamento poliamoroso com duas outras mulheres que ele nunca havia conhecido, pois elas moravam nos Estados Unidos, nós moramos no Reino Unido. Eu aceitei, já que não acreditava que elas realmente viriam para o Reino Unido. Então, no fim das contas, esse seria um relacionamento monogâmico. Eu estava certa, mas o motivo pelo qual conto essa parte da história é que acredito que isso apenas provou que eu estava disposta a ir contra o que queria por causa dele. Logo depois, fomos morar juntos. Foi aí que o verdadeiro comportamento narcisista começou. Ele me contava todo tipo de história absurda, são muitas para listar, mas vou resumir as minhas favoritas para você ter uma ideia. Ele foi enviado para as florestas da Escócia para viver lá por uma semana, como um rito de passagem quando fez 11 anos. Pulou de uma árvore nas costas de um cervo, matou-o com as próprias mãos e agora usa o couro como casaco, como se não houvesse uma etiqueta na jaqueta mostrando de qual loja ela veio, e como se um garoto de 11 anos conseguisse derrubar um veado vermelho macho. Pesquise no Google para ter uma noção do tamanho. Ele teve esquizofrenia, mas se curou depois de levar um fora. Ele lutou contra mais de 10 homens ao mesmo tempo e venceu. Ele fez amizade com um lobo alfa em um santuário na Escócia durante uma excursão escolar, onde supostamente pulou a cerca para brincar com ele. O único parque na Escócia com lobos foi inaugurado em 2010, o que faria com que ele tivesse 21 ou 22 anos, ou seja, nem estaria mais na escola. E que parque tem lobos com uma cerca baixa o suficiente para uma criança pular? O ponto é que, durante todo o nosso relacionamento, ele contava histórias assim, onde ele era o herói, e, de alguma forma, nunca havia ninguém além dele para testemunhar esses eventos, ninguém que eu pudesse contatar para confirmar. Eventualmente, cansei de ser enganada, de pegá-lo conversando com outras mulheres e encontrando nudes delas no seu laptop, e de ser culpada por tudo que dava errado entre nós, isso enquanto ele não escovava os dentes nem limpava a própria bunda sem que eu mandasse. Não estou brincando. Então, terminei com ele. A reação dele foi de completa descrença, e eu fiquei apavorada com a possibilidade de que ele me atacasse, então fugi para a casa dos meus pais. Logo depois, ele me mandou uma mensagem dizendo que eu não deveria simplesmente ter ido embora, que isso machucou e que ele se sentiu ofendido pelo fato de eu ter tido medo dele. Nos dias seguintes, tentamos nos reconciliar, porque, olhando para trás, eu estava me sentindo vulnerável e achando que tinha feito algo errado, algo em que narcisistas são mestres. Então, ele disse que consideraria me aceitar de volta se eu seguisse algumas condições. Eu dormiria em uma cama separada até que ele estivesse pronto para me aceitar de volta. Eu permitiria que ele voltasse a ser dom de outras mulheres. Eu esperaria pacientemente até que ele reconstruísse sua confiança em mim, para garantir que eu não fizesse isso de novo. Eu me desculparia com ele por ter trazido esse assunto à tona em primeiro lugar. Resumindo, só queria compartilhar o quão absolutamente insano isso foi. Contar essa história foi uma forma de catarse para mim. Depois de terminar com ele, tentei seguir em frente. No começo, parecia impossível. Eu sentia como se tivesse saído de um transe, como se estivesse reaprendendo a viver sem medo de ser culpada por tudo ou de ter que pisar em ovos para evitar uma explosão emocional. Meus pais me apoiaram, mas a sensação de culpa ainda me perseguia, não porque eu tivesse feito algo errado, mas porque anos de manipulação tinham me condicionado a acreditar que eu sempre era o problema. Comecei a me reerguer aos poucos. Voltei a sair com amigos que ele me afastou. Fui a café sozinha sem precisar justificar onde estava e até baixei um aplicativo de namoro, só para testar as águas. Mas então, as coisas começaram a ficar estranhas. Primeiro, eram apenas pequenos incômodos.
Perfis falsos no aplicativo, todos com fotos estranhamente genéricas e conversas que pareciam testar o quanto eu falava sobre meu ex. Depois, mensagens anônimas no Instagram, contas recém-criadas que me mandavam coisas como já superou mesmo, ou você nunca vai encontrar alguém como ele. O pior veio quando percebi que ele sabia onde eu estava, mesmo sem eu postar nada. Uma noite, fui a um bar com uma amiga. Eu não tinha feito check-in, não tinha tirado fotos, nada. Mas, de repente, recebi uma mensagem dele. Engraçado te ver ali hoje. Tá se divertindo? Meu sangue gelou. Olhei em volta, mas não vi ninguém familiar. Ainda assim, a sensação de estar sendo observada me fez querer correr dali. Minha amiga tentou me acalmar, disse que poderia ser coincidência, que talvez alguém em comum tivesse comentado. Mas eu sabia que não era isso. Os incidentes começaram a se acumular. Um dia, encontrei marcas de pneus estranhas perto da minha casa. Outra vez, um colega de trabalho mencionou que um amigo meu tinha perguntado por mim, alguém que ele descreveu como estranhamente insistente. Foi quando eu soube que precisava agir. Eu não podia mais ignorar. Os olhares sobre o ombro, a sensação de ser seguida, a paranoia crescendo a cada dia. Ele não ia parar sozinho. Então, numa noite em que a raiva superou o medo, liguei para ele. Ele atendeu no segundo toque, como se já esperasse. Você tem que parar com isso. Agora. Silêncio. Eu sei que é você. Sei que tem me seguido, que tem feito perfis falsos, mandado mensagens. Isso precisa acabar. Eu não sou sua. Você tem que me deixar em paz. Ele riu. Um som baixo, carregado de desprezo. A gente não terminou. Você só surtou e fugiu. Mas tudo bem, eu entendo. Você sempre foi meio emocional. Meu estômago revirou. Você tá doente. Eu terminei com você. Acabou. Aceita isso. Não. Você devia ser minha. Depois de tudo que eu fiz por você. Depois de tudo que já te falei. A frieza na voz dele me arrepiou. Não era raiva, não era desespero. Era certeza. Como se o mundo simplesmente estivesse errado e ele só precisasse me consertar para tudo voltar ao normal. Se você continuar, eu vou à polícia. Ele riu de novo. Vai em frente. Mas você sabe que ninguém vai acreditar em você. E desligou. A tela escureceu nas minhas mãos trêmulas. Eu sabia que aquilo ainda não tinha acabado. Depois daquela ligação, não tive mais dúvidas. Eu precisava sumir. No dia seguinte, fui até meu chefe e pedi uma transferência. Expliquei que precisava de uma mudança urgente por razões pessoais. Talvez pelo tom da minha voz, talvez pela exaustão no meu rosto, ele não fez muitas perguntas. Em menos de 2 semanas, eu estava em uma nova cidade, com um novo apartamento e um novo trajeto para o trabalho. Pela primeira vez em meses, consegui respirar sem sentir o peso de um olhar invisível nas minhas costas. No começo, minha rotina era solitária, mas tranquila. Sem mensagens estranhas. Sem ligações. Sem marcas de pneus perto de casa. Ainda assim, olhava para os lados ao sair do trabalho. Checava 2 vezes se a porta estava trancada. O medo não ia embora tão fácil. Foi num dia qualquer, no café perto do escritório, que conheci Lian. Eu estava distraída, esperando meu pedido, quando alguém esbarrou em mim, quase derrubando meu café. Merda, desculpa. Ele disse, pegando guardanapos e me ajudando a limpar a bagunça. Eu sou desastrado desse jeito mesmo. Mas juro que não foi intencional. Eu ri. Pela primeira vez em muito tempo, um riso genuíno. Tudo bem. Se esse for o maior desastre do meu dia, já estou no lucro. Ele sorriu, e só então reparei em seus olhos um tom claro, calmo. Diferente do olhar frio e calculista que eu passei tanto tempo tentando esquecer. Conversamos um pouco ali mesmo. Nada forçado, nada com pressa. Só 2 pessoas rindo de um café derramado. Ele me perguntou onde eu trabalhava, e quando mencionei a empresa, ele arregalou os olhos. Sério? Acabei de começar lá. Que coincidência! Coincidência! Depois de tudo que passei, essa palavra me deixava alerta.
Mas algo em Liam parecia seguro. Talvez fosse cedo demais. Talvez eu ainda estivesse me recuperando. Mas, pela primeira vez desde que fugi, a ideia de seguir em frente não parecia tão impossível. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Com o tempo, Liam e eu começamos a nos ver com mais frequência. As conversas fluíam de forma natural, e eu me sentia confortável ao seu lado, algo que eu não sabia mais o que era. Ele era gentil, atencioso, e parecia entender quando eu precisava de um espaço, mas também me incentivava a aproveitar as pequenas coisas da vida novamente. Foi no terceiro encontro que ele me pediu em namoro. Nós estávamos no parque, sentado à beira de um lago, quando ele olhou para mim com aquele sorriso tranquilo e disse: Eu sei que isso pode parecer rápido, mas eu realmente gosto de você. Quero tentar isso, se você também quiser. Eu fiquei em silêncio por um momento, analisando as palavras e o peso delas. Senti que a insegurança ainda estava lá, mas algo dentro de mim dizia que ele era diferente. Sim, eu também quero tentar. O alívio que senti foi imenso. Era como se uma parte de mim estivesse finalmente começando a se curar. E com Liam, eu me sentia vista e respeitada, não manipulada ou controlada. Nos meses seguintes, nosso relacionamento floresceu. Eu me permiti confiar de novo. Nós viajamos juntos, exploramos novos lugares, e pela primeira vez em muito tempo, comecei a pensar que talvez, só talvez, o passado estivesse ficando para trás. Mas, como sempre, ele estava lá. A sombra do meu ex estava em todo lugar. Foi uma sexta-feira à noite quando recebi uma mensagem no meu celular. Era uma foto de Liam e eu, tirada de longe, numa viagem que fizemos para uma cidade vizinha. O remetente era um número desconhecido. Você realmente acha que vai conseguir se esconder de mim? Eu sei onde você está. Meu coração parou. A sensação de estar sendo observada voltou imediatamente. Eu me agarrei ao celular, o medo se instalando com força. Então, ele me enviou outra mensagem. Eu sei onde você mudou. Você não pode fugir de mim. Vai ser minha, e você vai ver. Eu sabia o que estava acontecendo. Ele tinha rastreado meu novo endereço, provavelmente por meio de redes sociais ou até mesmo amigos em comum, mas a verdade era que eu não fazia ideia de como ele tinha conseguido essas informações. O que me assustava mais era a certeza dele. Ele realmente acreditava que, por mais que eu me afastasse, ele tinha direito de me controlar. Eu me virei para Liam, sentindo uma onda de pânico. Ele percebeu imediatamente que algo estava errado e perguntou: O que foi? Você está pálida. Eu mostrei a mensagem. Ele leu em silêncio, o rosto de Liam se fechando lentamente. Ele está te seguindo. A tensão no ar era palpável. Liam pegou minha mão, seus olhos sérios, mas sua voz calma. Não se preocupe. Vamos resolver isso. Você não vai passar por isso sozinha. Mas, por dentro, eu sabia que as coisas estavam prestes a ficar muito mais complicadas. Meu ex não ia simplesmente me deixar em paz. E agora, a única coisa que eu poderia fazer era me preparar para a batalha que estava por vir. No dia seguinte, Liam e eu tomamos uma decisão. O medo não ia nos paralisar. Ele me pediu para esperar em casa enquanto ele fosse até a polícia, já que seu pai, detetive Roberts, era policial e tinha experiência em lidar com esse tipo de situação. Na manhã seguinte, Liam voltou com seu pai, o rosto sério e determinado. Quando me viu, ele me deu um olhar de apoio, como se estivesse dizendo: Agora estamos juntos nisso. Vamos confrontá-lo. Liam disse, com uma confiança que me deu um pouco de alívio, embora ainda houvesse um peso no meu peito. Fomos até o lugar onde meu ex sempre passava a maior parte do tempo. Um bar que ficava a alguns quarteirões de onde eu morava. Liam e seu pai ficaram do meu lado, e meu coração batia forte enquanto entrávamos. O plano era simples: confrontá-lo, mostrar que ele não tinha mais poder sobre mim, e, se necessário, envolver a polícia. Logo o vimos. Ele estava em uma mesa com alguns amigos, bebendo e rindo de forma exagerada. Quando me viu, seu sorriso se apagou instantaneamente. Ele tentou se recompor, mas o desconforto estava estampado no rosto dele. Liam deu um passo à frente, e seu pai, como se estivesse ali apenas para garantir que as coisas não saíssem de controle, se posicionou ao meu lado.
Você realmente acha que pode continuar com isso? Liam disse, a voz firme, mas sem gritar. Meu ex olhou para ele, para mim, e para o policial atrás de nós. Ele se levantou lentamente, os olhos disparando nervosismo. O que você quer, Liam? Ele perguntou, tentando soar calmo, mas a raiva e o medo transpareciam em sua voz. Quero que você pare de seguir minha namorada, pare de stalkear ela, e pare de achar que tem algum direito sobre ela. Você não manda em ninguém. Aquelas palavras foram como um soco no estômago dele. Mas o que aconteceu a seguir me surpreendeu. Meu ex não ficou agressivo. Ele não levantou a voz ou tentou se defender com qualquer força. Ele simplesmente deu um passo para trás, os ombros caídos, como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Detetive Roberts deu um passo à frente, sua presença imponente. Você está sendo denunciado por assédio. Se você continuar, podemos tomar medidas legais. Eu sugiro que pare agora, antes que sua vida vire um pesadelo. Mas foi o olhar de desespero no rosto dele que me fez perceber a verdade. Ele não era corajoso. Ele nunca foi. Ele só usava a manipulação e o controle porque sabia que mulheres como eu tinham medo. Quando confrontado de frente, ele estava totalmente desarmado. Não havia mais bravata, nem histórias inventadas para impressionar. Você é um covarde. Liam disse, as palavras cortando como uma faca. Meu ex olhou para Liam, seus olhos escuros se estreitando, mas ele não teve coragem de reagir. Ele apenas gaguejou. Eu não fiz nada. Não foi assim. Vocês não sabem o que aconteceu. Mas, ao perceber que estava sendo exposto de todas as formas possíveis, ele começou a retroceder. O rosto vermelho, a mão tremendo ao tentar pegar a bebida, tudo indicava que ele estava prestes a quebrar. Liam e seu pai não deram chance para mais palavras. Eles me protegeriam. E meu ex, que sempre se achou tão forte e invencível, agora estava ali, em um canto, mostrando a verdadeira face do covarde que era. Alguém que só se sentia poderoso quando podia manipular e controlar, mas que diante de uma verdadeira confrontação, se encolhia como um rato. Fomos embora, com Liam e seu pai ao meu lado, e com a sensação de que, finalmente, ele havia sido desmascarado. Não só para mim, mas para todos que o conheciam. A vida seguiu seu curso, mais tranquila e cheia de promessas do que eu jamais imaginei ser possível. A cada dia que passava, o peso do passado começava a desaparecer, substituído pela sensação de segurança e felicidade que eu tinha ao lado de Liam. Ele foi meu porto seguro, a pessoa que me ajudou a reconstruir a confiança em mim mesma e no mundo ao meu redor. Quando ele me pediu em casamento, não foi de forma grandiosa, mas de um jeito que só ele poderia fazer. Em uma noite simples, no mesmo café onde nos conhecemos, ele me olhou com aquele sorriso acolhedor e segurou minha mão, dizendo: Eu não quero mais viver sem você. Quero que você seja minha para sempre. Você aceita? As lágrimas preencheram meus olhos, não de medo ou de dor, mas de uma felicidade profunda. Sem hesitar, eu disse sim. Com o noivado, começamos a planejar nosso futuro juntos. Não foi fácil, mas sabíamos que valeria a pena. Passamos meses economizando, trabalhando duro e sonhando com a casa que queríamos comprar. Encontramos um lugar perfeito, uma casa pequena, mas cheia de potencial. Algo que poderíamos transformar em nosso lar. Às vezes, ao olhar para o futuro, me pego pensando em como tudo isso parecia impossível naquele primeiro momento em que me afastei dele, daquele lugar onde eu pensava que o medo nunca iria embora. Hoje, ele se foi, e eu sou livre, mais forte e mais feliz do que jamais imaginei ser possível. Eu e Liam não éramos perfeitos, mas éramos o suficiente um para o outro. E juntos, sabíamos que éramos capazes de criar a vida que sempre sonhamos, longe de mentiras, manipulações e medos. O amor verdadeiro, o amor saudável, era o que tínhamos agora. Enquanto olhávamos o dinheiro que já havíamos juntado para a entrada da casa, a alegria em nossos corações era imensa. Estávamos prontos para a próxima fase da nossa vida. Não mais correndo, mas caminhando juntos, com confiança e com a certeza de que, ao lado dele, nada poderia me parar. E assim, em breve, íamos celebrar o nosso casamento, cercados de amigos, família e amor. Uma nova vida, construída sobre o que realmente importava: respeito,
parceria e a promessa de um futuro brilhante. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.